Tá bom, bora começar nossa tier-lists com Brachiosauro. Bom, ele top demais, o primeiro dinossauro do parque. Agora temos um Dilophosauro, cara. Ele até que teve uma cena boa no primeiro filme, mas no resto ele foi humilhado. Agora temos o Galilimo. Ele teve uma cena legal no primeiro filme, mas o desinere e o fato de ser ignorado nos outros filmes e triste. O que eu falo desse aqui? Eu coloco a Rex acima do Brachiosauro. Não. Agora o Triceratops. Cara, ele tão legal ver o Alan Grant vendo a respiração Dudley e uma das cenas mais icônicas, mas não acima da Rex. Cara, agora o Velociraptor. Bom, ele demais, mas será que coloco ele acima do Triceratops? Tá bom, ele vai ficar acima do Triceratops. Compsognathus. Bom, muita gente superestima ele falando que ele é mais poderoso, mas sem ironia. Cara, parece que ele só apareceu no filme do Mundo Perdido, então poderiam fazer coisa melhor. Pachycephalossauro. Ele completamente esquecido, ele só aparece em uma cena de segundos e Enorestou da franquia, ele não aparece mais. Ele aparece em Jurassic World Reino Ameaçado em Mundo Perdido e Jurassic World 2015 e por isso ele bom, mais o aproveitamento dele péssimo. O Estegossauro teve uma ótima cena no Mundo Perdido, pena que só apareceu só uma vez em termos de assal. Bach, Doa e Júnior fica no mesmo rank. O Velociraptor de Mundo Perdido. Ele bom, mas nem tão bom assim, tipo a menina só deu um chute na cara dele e ele caiu tipo NTN, dá pra colocar em bom demais kkk. O Ceratossauro, o dinossauro em si é bom, mas ele foi humilhado na franquia. Só apareceu pra cheira cocô e ir embora, além de ser esquecido. Pteranodon de JP3. Ele uma cena legal, então vai pro bom demais. Eles utilizaram ele bem demais. Spinossauro, nem preciso explicar. O cara destruiu um T-Rex, uma cerca, só não quebrou uma miséria porta. Só não fica acima da Rex e do Brachiosauro. O Bull nem teve 7 segundos de tela e foi levado pro hospital pelo Spinossauro. Ele fica em ok. O grupo de Velociraptores de Jurassic Park 3 fica no mesmo rank, porque eles têm a mesma cena de trabalhar em grupo. O Anquilossauro em si, um dinossauro e um tanque vivo. Mas em Jurassic World 2015 foi humilhado pela Indominus por causa de roteiro. Porque tipo só uma rabada que ele deu igual já teria esmagados os ossos da cara e os músculos. O Apatossauro foi também um igual, ele poderia facilmente esmagar a Indominus em segundos. Mesmo que seja um sauropode porte mediano comparado com Sauroposeidon e Brachiosauro. O Dimorphodon. Tipo ele não e ruim. Só na franquia que só teve alguns segundos de tela e mini-cenas que nem teve destaque a ele. A Indominus Rex e bom demais. Mas acho uma pena deixarem de fora outros híbridos como o Stegoceratops que foi cortado por causa dele. E na minha opinião aquela mordida que a Rex deu no final do filme era para ter acabado com a Indominus. O Mosasauro. Muitos irão me criticar, mas acho ele meio ok, tipo dizem dele, e exagerado, mais ele e um bom réptil marinho eu sei que fizeram ele maior pra morde a Indominus. O Pteranodon teve só a cena boa lá na praça principal, mas em toda a franquia e completamente esquecido e poderiam ter feito coisa melhor. A Blue fica em bom demais.
Mais acima dos de Jurassic Park e Jurassic Park 2? Vou colocá-la em meio termo. O Raptor Squad fica abaixo da Blue por não receberem muito destaque. Baryonyx. Olha, eu até acho ele um dinossauro muito bom. O design dele é animal e ele passa uma vibe bem perigosa. O problema é que a produção parece que tem medo de usar o bicho. Ele teve apenas uma pequena cena, um momento muito curto que não dá nem tempo de você se empolgar direito. Ele merecia um destaque de predador principal em algum momento, mas ficou ali escondido. Aí a gente passa pro Carnotauro, e aqui eu fico triste. O bicho é sempre humilhado. É impressionante como um dinossauro com um visual tão agressivo e com aqueles chifres maneiros só serve para ser saco de pancadas. Em toda luta ou interação, ele acaba levando a pior ou sendo espantado. Não respeitam a história do Carnotauro nos filmes. Sobre o Sinoceratops. A verdade é uma só: se você só viu os filmes, você não viu nada. Ele só dá para ver de verdade e aproveitar o bicho na série Camp Cretaceous. Lá ele tem personalidade, tem cenas de ação e você realmente se apega. Nos filmes, ele é quase um figurante de luxo que mal aparece na correria. Depois temos os Tigimoloch. Ele é legal, foi introduzido basicamente para substituir o Pachycephalossauro. Ele faz aquele papel de dinossauro fofo que quebra tudo, e até que funciona bem para dar um alívio cômico e causar um pouco de caos nas instalações, mas a gente sabe que ele tá ali. O Pachy original. Alossauro eu já considero muito bom. Ele tem uma presença forte, o visual dele em Battle at Big Rock e depois nos filmes é de um predador de respeito. Ele é o equilíbrio perfeito, sabe? Não é gigante, mas é letal. Já o Nasutoceratops, poxa, foi uma pena. Ele só teve cenas muito pequenas. É um dinossauro com um design de chifres muito diferenciado, mas que passou batido pela maioria das pessoas porque não deram tempo dele brilhar. Agora, sobre os Atrociraptores, sendo bem sincero, só o Ghost é bom. Aquele branco tem um estilo único e parece ser o líder, o mais treinado. Os outros três parecem clones e legal thumb. E o Dimetrodon segue a mesma linha. A cena nas cavernas foi a única coisa boa, teve aquele clima de suspense, mas depois disso o bicho sumiu, a mesma coisa de sempre. Potencial jogado fora. Falando em desperdício, o que fizeram com o Dreadnoughtus? Eu acho ele muito desaproveitado. O bicho é colossal, um dos maiores que já pisou na Terra, e no filme ele é tratado quase como uma árvore no cenário. Você olha e pensa, caramba, agora vai ter uma cena de escala absurda. Mas não, ele só fica lá existindo. Por outro lado, o Giganotossauro é épico. Ele trouxe aquela energia de vilão final, o tamanho dele impressiona e a luta final, mesmo dividindo opiniões, mostra que ele é um monstro de respeito. E temos o Listrossauro, que para mim é o Goat. É o melhor de todos. Ele tem mais carisma em 2 minutos do que muito protagonista. Aí tem aquele pequeno ali que eu nem sei o nome direito, o Microceratops. Mano, que bicho ruim e desaproveitado. Ele não faz nada, não fede nem cheira na história. Parece que colocaram só para dizer que tinha mais uma espécie no catálogo. E por falar em erro, colocaram o Oviraptor como ladrão de ovos de novo. Em pleno 2026, a gente sabe que isso é um erro científico antigo, mas o cinema insiste em queimar o filme do coitado do Oviraptor. Piroraptor também me deixou meio assim. Ele é visualmente incrível com aquelas penas, mas no fim das contas ele se comporta exatamente como um Velociraptor que sabe nadar. Não trouxeram nada da ecologia dele, foi só um reskin de um bicho que a gente já conhecia. Mas nem tudo é crítica, porque a cena do Quetzalcoatlus é muito boa. Ver aquele bicho gigante atacando o avião deu uma noção real de como seria um terror aéreo. E o Terizinosauro, meus amigos, aquilo ali é uma cena de absoluto cinema. O jeito que ele se move, o som das garras, a tensão, foi impecável, o melhor momento disparado. E para fechar, temos a Beta. A Beta bom, ela é uma Beta. É o clone da Blue, serve para movimentar a trama do resgate e ser bonitinha, mas não passa muito disso. É o que resta para fechar essa lista.